Já faz um tempinho que esse carro foi lançado, mas eu não podia deixar de trazer um vídeo dele aqui pro canal. Eu tenho o Autotelling News para comentar notícias, mas o novo AMG GT merece um vídeo só sobre ele. Bora checar todos os detalhes dessa barca. Muitos anos atrás a Mercedes lançou o SLR McLaren, que provavelmente é o meu Mercedes favorito. Ele era um GT com um capô gigante que marcou a minha infância pelo ronco e também pelo design, né? No auge dos faróis redondinhos da Mercedes. Ele foi a despedida da parceria da Mercedes com a empresa McLaren, por isso do nome, enquanto também homenageava o clássico 300 SLR. O narigudo SLR McLaren durou de 2004 até 2010, quando veio o seu sucessor tão lindo quanto o SLS AMG. Ele dava sequência à linhagem dos Gran Turismo da Mercedes, mas dessa vez com um design inspirado e homenageando o outro clássico, o 300 SL, com as suas nada discretas portas asa de gaivota. Se você quiser saber mais detalhes sobre o 300 SLR, é só checar o episódio 21 que foi repostado recentemente, com uma correçãozinha para ele ser monetizado de novo, depois que eu tomei um strike da BBC. A empresa de televisão britânica, tá? Calma aí. E também no episódio 32 eu falei sobre o SLR McLaren, assistam depois lá. Enfim, o SLS AMG é um carro incrível que eu admiro muito e que também merece um vídeo exclusivo no futuro. E agora que eu falei, acho que alguém vai copiar, né? Mas dane-se. Apesar de maravilhoso, o SLS AMG teve uma vida bem mais curta, né? Sua produção durou menos de 5 anos. E o seu sucessor foi o AMG GT. E é engraçado como a Mercedes tomou um caminho mais racional, de certa forma, nesse carro. Como assim racional, Calvo? É um carro super potente e caro. Calma, jovem gafanhoto, calma, eu explico. O AMG GT foi a Mercedes sendo um pouco mais racional no ponto de vista de custos de produção, por exemplo. E em outros aspectos também, né, como por exemplo nas regras de emissões da Europa, né, o que basicamente matou o V8 aspirado da Mercedes, né, o M159. Destinaram esse motor apenas para a versão GT3 do carro, tiraram de rua. E eles também diminuíram, né, o AMG GT em relação ao SLS, não só em tamanho físico, quanto também diminuíram drasticamente em potência, complexidade construtiva e até mesmo apelo de marketing e preço, tudo. O AMG GT em relação ao SLS foi basicamente um downgrade, né, para poder então mirar nitidamente, né, em compradores do 911. A Mercedes nunca teve nem vergonha de esconder isso. O alvo claro do AMG GT é o 911. E como eu estava dizendo sobre a questão de cortar custos de produção, né, com base na plataforma do AMG GT, eles desenvolveram o atual SL, né? E nem mesmo o motor do AMG GT precisou ser desenvolvido do zero. Saía de cena, né, o aspirado, né, o M159, 6.2 litros, para entrar então no carro V8 biturbo, né, agora bem menor, 4.0. O que ainda é enorme. E esse motor do AMG GT faz parte da família de motores da Mercedes que vai desde o M176 até o M178, e passarinho passou berrando aqui. É basicamente o mesmo bloco em diversas specs aplicada em modelos distintos da marca. Você tem, por exemplo, o M176 usado em versões do Classe G, do Classe S, enquanto outra spec como o M177 foi aplicado no Classe C, no Classe E, nos derivados SUV dessas duas categorias, no SL, todos eles preparados pela AMG, né? Inclusive esse V8 biturbo também está em outros carros fora da Mercedes, né, como o Brabus Rockets 900, e até em alguns carros da Aston Martin, como o DB11, o Vantage V8, o DBX e até no recente DB12 também, né, que eu abordei no Autotelling News. E aí tem a última spec dele também, que é o M178, essa que é a que equipa o AMG GT. Pra você ter noção de como a Mercedes se dedicou a esse motor nos últimos 8 anos, em 2015, no início da primeira geração ali do AMG GT, esse motor entregava 456 cavalos. Depois subiu para 510 no AMG GT S, e também é o mesmo motor da versão da categoria GT4 do AMG GT. Depois veio o Hulk, né, um maravilhoso verdão AMG GT-R de 585 cavalos. E o mais insano ainda também, né, que é o AMG GT-R Pro, com foco em pista e limitado a 750 unidades. E aí, não satisfeita, a Mercedes ainda criou uma outra variação do M178, batizada de M178 LS2. Não tem nada a ver com a Chevrolet LS, calma. As principais diferenças foram a mudança do virabrequim de cruzado para plano, o que dá essa variação de ronco, né, que o pessoal sempre comenta. E também, né, outra diferença é a pura estupidez de 720 cavalos, né, que foi usado no AMG GT Black Series, lançado em 2021.
Uma curiosidade aleatória aqui, ó. Sempre que a Mercedes usa a nomenclatura Black Series em algum modelo da AMG, significa que ele vai ter toda a tecnologia disponível naquele momento e também vai ter toda a potência que aquela plataforma aguenta. Eles usam esse nome de versão Black Series não só como um marketing, né, por ser uma produção limitada, como também fazem dela a despedida do carro antes dele sair de linha. E então chegamos em 2023, quase 2 anos depois do AMG GT Black Series, para então finalmente a apresentação do novo AMG GT, a segunda geração. Bom, a mídia e a própria Mercedes, né, chamam esse AMG GT de 2024 de uma segunda geração, né? Mas é meio complicado essa questão. Eu diria que o AMG GT pode ser chamado de novo mesmo, mas por uma tecnicalidade, né? Eu digo isso porque lembra que eu citei um tempo atrás aqui no vídeo, né, sobre como o AMG GT gerou uma versão menor que ele, que é o SL, né, o SL63, por exemplo, que inclusive usa o mesmo motor, né? Então, agora o novo AMG GT, no seu monobloco, ele é meio que uma salada ali, uma mistureba entre o AMG GT antigo com o SL novo, né? Digamos que é um trabalho transformativo, agora não dá pra saber mais a plataforma de quem que é tudo um bagulho só. É consequência desse uso de plataformas modulares aí, né? E um reflexo disso é no design, por exemplo, né? Que numa olhada rápida é como se fosse um jogo de 7 erros entre a versão nova e a antiga. Só um olhar muito atento vai identificar onde que o carro mudou de verdade. De frente e de traseira parece que é muito mais só uma adaptação visual, né, para a nova linguagem de design da Mercedes. Mas aí olhando de lateral você consegue ver que a coluna C ali tá um pouco maior, você consegue ver que o porte do carro mudou um pouquinho, né? E eu digo isso do porte dele porque agora o AMG GT é tecnicamente um 2+2, né, que eles chamam, né, que na teoria seria um carro para levar 4 passageiros. Não que tenha muito espaço para cabeça aqui no banco traseiro, né? Mas pelo menos o carro é homologado para isso. E também a Mercedes deu a entender que agora não vai haver mais um novo AMG GT de 4 portas. Carro que eles também erraram feio na hora de nomear, né? Tipo, AMG GT 4-door, tipo, puta falta de criatividade. E aí com isso dele se assumir como um carro para 4 pessoas, né? Com isso dele usar uma renovação de uma plataforma que já tem 8 anos e com mais alguns detalhes que a gente vai ver mais pra frente, né? Isso tudo gerou um resultado que já era esperado se tratando de um Mercedes, mas que ainda assim me surpreendeu. O carro é basicamente um mamute, uma baleia, uma tia divorciada, um tio caminhoneiro. Sei lá, qualquer analogia pra coisa pesada que você pensar aí. São 1.970 quilos de peso seco. Ou seja, né, o peso seco do carro é quando ele tá sem nenhum tipo de fluido, nem óleo, nem fluido de freio, nem nada, nem combustível. O que também significa que quando a gente colocar esses fluidos no carro e colocar pelo menos um motorista, pode passar aí dos 2.200 quilos tranquilo. O carro é brutalmente pesado. Você compra o carro, ele não vem nem com nota fiscal e manual do proprietário, ele vem com um bloco de piadas do Léo Lins e um processo da Thaís Carla junto. Mesmo com o carro usando uma estrutura feita de compósito de alumínio, ferro e magnésio, e mesmo em alguns pontos da carroceria você ter ali uma fibra de vidro reforçada com plástico, ainda assim, 1.970 quilos. Colin Chapman, se tivesse vivo, morreria de novo de desgosto de ver o tanto que os carros modernos viraram baleias. E mesmo assim, o novo AMG GT faz o 0 a 100 km por hora em 3.2 segundos, e com uma máxima de 315 km por hora. Como que ele consegue ser tão rápido, tendo quase um peso de um Actros? Vamos então dar uma passadinha por alguns detalhes técnicos que eu peguei aqui no próprio site da Mercedes, né, que foi um membro lá no nosso Discord, o Striker155, que mandou pra mim no dia do lançamento do carro, né? Vamos dar uma resumida no que eu li de informações oficiais para ver se tem algo que justifica o peso desse carro. Começando pela suspensão, ele tem o AMG Active Ride Control, que é uma suspensão ativa multilink nos 2 eixos. Ela é feita inteira de alumínio e o interessante que eu achei também é que ela não tem barra anti-rolagem. É o próprio sistema hidráulico que compensa a rolagem da carroceria, né, usando a abertura e fechamento das válvulas dos amortecedores. Daí vem o motivo dela ser uma suspensão ativa, né. Ele também tem um diferencial autoblocante, sistema de eixo traseiro esterçante, que até 100 km por hora ele vira para o lado oposto do eixo dianteiro, né, para diminuir o diâmetro de giro, e acima dos 100 km por hora o eixo traseiro esterça no mesmo sentido do eixo dianteiro, quase como naquele Crab Mode lá do GMC Hummer V, e isso ajuda o carro a contornar as curvas um pouco mais rápido. Ainda falando em tração, o novo AMG GT usa o AMG Performance 4MATIC Plus, que é um nome chique, né, mas traduzindo, é a tração nas 4 rodas com vetorização de torque completa.
o que faz ele ter a opção de você configurar toda a potência só pro eixo traseiro, por exemplo. Acho bem legal quando os carros têm essa opção, né? Que daí se o motorista quiser fazer merda e bater num poste, ele pode. A tração fica só traseira ou vetorização ali dinâmica, né? Entre os eixos. Falando agora do câmbio, ele usa o AMG Speedshift MCT 9G. Colégio alto, fala inglês porra nenhuma. Que é basicamente um câmbio automático de 9 marchas. Esse câmbio, em vez de ter um conversor de torque como um câmbio automático comum, ele usa uma embreagem lubrificada. Além disso, ele teve também o volante do motor aliviado, né, o que de certa forma ajuda o motor a girar um pouquinho mais. E para quem odeia a eletrificação assim como eu, aqui não tem nada de motor elétrico conectando o virabrequim com o câmbio, não tem nada, nenhuma assistência de motor elétrico. Guarda essa informação pro final do vídeo. Tudo isso que eu mencionei são tecnologias que de certa forma já existiam em outros modelos, em outras marcas, né? Nada disso é uma inovação de fato da Mercedes. Nem mesmo os 6 modos de condução que esse carro tem, isso aí também já é uma coisa comum. Nem mesmo o sistema de telemetria que vem com a central multimídia, que tem 11.9 polegadas. Inclusive também a tela de LCD, né? Nenhuma tela super tecnológica nem nada. O carro tem 64 cores de ambiente, mas de novo, nada disso é inovador. Inclusive puta tablet feio nesse interior, né? Pelo amor de Deus, o antigo era mais bonito. O motor ainda é o mesmo M178, só que agora com 476 cavalos na versão de entrada AMG GT 55. E agora já com a potência do AMG GT-R no AMG GT normal, né? Que são 585 cavalos na versão de topo, que se chama AMG GT 63. Nessa versão mais potente, são 80 kg de torque desde os 2.500 RPM até os 4.000, com o corte de giro em 6.500 RPM. O motor até que gira muito, tem um ronco muito lindo, e de fato é bastante torque para um carro não híbrido, né? 80 kg é bastante coisa. Mas fora isso também, nada revolucionário, né? Nos padrões europeus de consumo, né, com base no WLTP, que seria tipo o nosso Inmetro, o carro bebe igual o seu padrasto, né? Ele faz 7 km por litro. Mas até que dá pra dizer que é impressionante pra um V8, vai, vamos dar uma colher de chá. Mas é isso, né? O carro não é revolucionário em nenhum aspecto, como os Koenigsegg eu trago pro canal, né? Ele é um super carro incrível, maravilhoso de fato, muito bonito. Gostaria muito de ter um e dirigir um. Mas e aí, tem algo que justifique o preço dessa nova versão, ou também algo que justifique o meu interesse em fazer esse vídeo pra vocês? Bom, uma justificativa lógica seria algo muito legal, que até onde eu me lembro é algo que realmente é novo pra essa categoria. Se não me falha a memória, né, o 911 Turbo S ainda não tem isso, que é a aerodinâmica ativa. E aí você entende que não foi à toa que o AMG GT de base herdou essa grade enorme em forma de boca de bagre que a gente viu no AMG GT Black Series. Na verdade eu achei que a Mercedes foi até bastante ousada em colocar isso já desde a versão de entrada ali do AMG GT. De entrada, né, entre muitas aspas, né. Mas o ponto é que escondido ali dentro dessa bocarra, você tem aletas verticais que direcionam ou não o ar para as caixas de roda. E você tem também aletas horizontais, né, que direcionam o ar para baixo do carro. Quase como que num mini efeito solo, sem te exagerar um pouquinho. Não é um downforce drástico de 1.200 kg como um McLaren Solus GT, também não é isso. Mas é algo muito funcional, é algo muito interessante de se ver em uma categoria não tão super cara, né? É legal ver a dinâmica ativa descendo alguns níveis, né? Quem sabe algum dia não veremos esse tipo de solução em carros de menos de $100 mil. Seria legal de ver formas de colocar esse recurso de aerodinâmica ativa de formas mais baratas, né? Vamos ver o futuro aí, né? Mas é real mesmo que eu fiz esse vídeo pra agradar os fãs da Mercedes aqui do canal, que eu também sou um grande fã da marca. Eu adoro basicamente todas as marcas alemãs, né? E eu acho incrível como eles ainda conseguem fazer barcas enormes e pesadas e que ainda assim são rápidas de reta e boas de curva. É impressionante como os alemães são bons nisso. E aí eu deixo aqui 2 reflexões pro final desse vídeo. A primeira é que o AMG GT é um carro super pesado, tração integral e quase 600 cavalos. Ou seja, resumindo assim, ele seria um rival pro Nissan GT-R, o R35. Só que o Nissan GT-R foi lançado em 2007, eu vou sempre bater nessa tecla. Lá em 2007 a gente ainda tinha o SLR na versão 722, depois veio o SLS, que saiu de linha, depois veio a primeira geração do AMG GT e já estamos chegando na segunda geração do AMG GT, que já tem aerodinâmica ativa na versão de base. E enquanto isso,
A Nissan só faz facelift de para-choque no GTR. Eu boto nessa tecla porque eu realmente tenho dificuldade em entender o amor de vocês aí na internet, comentando por aí afora. Eu não consigo entender de onde vem essa paixão toda pelo Nissan GTR. Eu só vejo ele como uma barca velha, não é nem uma barca nova. E a reflexão final que eu deixo aqui é pra você, fã da Mercedes, né? Eu digo pra você já preparando seu psicológico. Um AMG GT elétrico ainda não vai acontecer por pelo menos 5 anos, né? Já que esse carro ganhou uma nova geração, pelo menos 5 anos ele dura. Mas um dia essa versão vai chegar. Se prepare pra ter um AMG GTE por aí. Já prepara o psicológico. Até lá temos esse V8 biturbo emitindo 319 gramas de CO2 por quilômetro rodado, que é basicamente mais que o dobro de poluição de um carro comum a gasolina na Europa. Deixa a Greta Thunberg saber disso. Ela vai ficar p****. Mas também essa poluição não vai durar muito, né? Porque ano que vem, provavelmente, né? Já tiveram alguns flagras aí. Nós vamos ter um possível, talvez, AMG GT-R, que vai ser híbrido. Isso vai acontecer, já tá praticamente confirmado, vai ter o AMG GT híbrido. E podem esperar aí pelo menos uns 700 cavalos. Ele é, sei lá, no futuro um Black Series com 900. Não sei o que a Mercedes vai fazer. Só sei que eu defendo muito mais os híbridos do que os elétricos. E se você é fã da Mercedes, já se inscreve aqui no canal e assista, né, o re-upload do episódio 21, onde eu falei sobre toda a história do 300 SLR, né, desde a sua concepção até a fatídica batida de 55. Assiste lá pra ajudar o canal, porque a BBC tomou meu dinheiro e o vídeo já tinha 70 mil views. Assiste lá pra ajudar esse careca. E falando em ajudar, temos novidades aqui para os membros do canal. Clica no botão ali e lê ali os planos ali, que tem umas surpresinhas aí. Eu não anunciei muito bem, mas tem coisa legal pra caramba vindo aí. Um salve pelos membros, inclusive. Muito obrigado ao apoio de vocês. O nome dessa galerinha gente boa tá aparecendo aqui no canto da tela aqui, ó. Não esquece de se inscrever no canal caso tenha curtido esse vídeo. E é isso aí. Comente o que você achou da AMG GT aí embaixo. Na voz Kelvin Farias. E até o próximo vídeo. Valeu!